Atos, capítulo 9, onde lemos: faz tempo que eu não prego comigo, faz uns 2 meses ou mais. Vamos ler Atos capítulo 9, versículo 2. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, trazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viraram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a vida. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui é a história de 2 pessoas que foram alcançadas pela restauração pelo Senhor. Eu não sei porque o Senhor me trouxe com esta palavra, mas provavelmente possa ter alguém que esteja no primeiro contexto ou alguém que esteja no segundo contexto. Porque no primeiro contexto nós iremos entender, mas ambos passaram por uma restauração através do servo do Senhor, como instrumento nas mãos de Deus. Nós temos família, nós temos entes queridos que podem estar assim, e que necessitam que nós, como homens, mulheres, jovens e crianças de Deus, precisamos estar na posição para que Deus venha nos usar como instrumento em suas mãos. O primeiro aqui é Enéas. Mas antes de entrar no assunto de Enéas, temos que contextualizar que em Atos capítulo 8, versículo 40, Filipe, pregando o Evangelho, assim Atos 8, versículo 40 diz: E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Provavelmente, a cidade de Lida e de Jope estavam nesse caminho de Filipe.
Até porque Jope era uma cidade marítima, então muitas pessoas iam e viam através dela. Também devemos lembrar quando Cristo passou naquele poço de Jacó, e ele encontrou com aquela mulher samaritana, e nessas duas cidades moravam muitos samaritanos. Provavelmente alguns já tinham escutado a palavra do Senhor. Por isso que aqui fala no versículo 32 que Pedro, passando por toda parte, veio também aos santos. Ou seja, ali já tinham muitos cristãos, judeus convertidos e gentios convertidos. E então Pedro passou por aquela cidade de Lida. E naquela cidade havia um homem chamado Enéas. Versículo 33. E achou ali certo homem chamado Enéas. Não temos muitos detalhes da vida desse homem, mas eu pesquisando e vendo o contexto aqui, ele era um judeu cristão helênico. O que isso quer dizer? Que ele era judeu, se converteu ao cristianismo, mas ainda era apegado à cultura grega. Por isso que ele era helênico. Mas este homem estava enfermo, paralítico, há 8 anos deitado em uma cama. Podem imaginar uma situação dessa? Eu não consigo imaginar a dor e o sofrimento de um homem desse. Eu não consigo imaginar a dor e o sofrimento de uma família que depende de um homem que agora está nessa situação. Certamente dificuldades tremendas, certamente situações muito complicadas. Pode ser que alguma família esteja hoje passando por grandes dificuldades devido às adversidades que a vida nos traz e nos coloca. Então Enéas estava há 8 anos sobre aquela cama. E aí, falando de uma pessoa sobre uma cama, enfermo, e este homem, ele não pediu, você não vê ele pedindo que trouxessem um homem de Deus para orar, para tentar trazer a cura para ele. Você não vê. Mas de mesma forma, Pedro passou pela sua casa e encontrou a este homem, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Versículo 34. E disse-lhe Pedro. O interessante é que aqui você não vê Pedro fazendo outra coisa. Quando ele vê esse homem, assim como quando aqueles 3 encontraram aquele paralítico perante aquela porta formosa, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Pedro, quando encontrou com esse homem, simplesmente falou: Jesus te dá saúde. Por que Pedro falou dessa forma com ele? Porque ele era um judeu cristão convertido, mas ainda helênico, apegado à cultura grega, apegado a certas tradições culturais. Estava convertido, mas ainda não tinha sido transformado. Não tinha verdadeira crença e verdadeira entrega em Cristo. E Pedro vai e fala, justamente toca na ferida. Jesus Cristo, não sou eu, não é a cultura grega, não são os costumes desta terra, mas é Cristo que vai te curar. Não é eu, nem a igreja, instituição, não é nada deste mundo que vai restaurar aquele que você tem orado e tem tentado resgatar, restaurar, mas é Cristo Jesus que vai entrar na sua casa e fazer um grande milagre. Maldito o homem que confia completamente em outro homem. Pedro fala isso para Enéas, para que ele venha cair em tona que o que estava precisando era verdadeiramente colocar a sua causa nas mãos de Cristo. Jesus Cristo te dá a saúde. Levanta-te. Agora ele dá a ordem. Pedro chega para ele e fala assim: Cristo vai te curar, levanta-te. Dá a ordem. E faze a tua cama. Você olhar e lembrar da situação que esse homem está,
agora sobre uma cama 8 anos, aprisionado naquela cama. Pode ser que alguém esteja hoje espiritualmente falando, acamado 8 anos, aprisionado em uma cama, espiritualmente falando, que não consegue largar, que não consegue se levantar, mas eis que o Senhor fala nesse momento: levanta-te, sai desta prisão, sai desta cadeia. Deus quer te ver em pé e não aprisionado onde o inimigo tem te colocado. Ele quer te ver em pé. Ele quer te ver de nariz levantado, olhando para frente, olhando para o alto, de onde vem o seu socorro, que é de Deus. Levanta-te e faze a tua cama. Claro, o que é que normalmente que devemos fazer, né? Eu sou muito falho nesse ponto aqui. Se levanta e arruma a tua cama, só misericórdia do Senhor. Mas o que devemos fazer? E por que fazemos isso? Nos levantamos e depois arrumamos nossa cama, porque sabemos que logo mais tarde nós iremos voltar para aquele mesmo lugar. Não é verdade? Pelo menos esperamos, né? Temos essa esperança. Mas esse homem tinha essa esperança? Não. Ele estava aprisionado em cima desta cama. E aí, quando Pedro vai e fala: levanta-te e arruma a tua cama, é um sinal de total liberdade. Porque antes de fazer isso, era alguém que fazia por ele. Jogava ele para um lado, arrumava o lado da cama. Jogava ele para o outro, arrumava para o outro lado da cama. Se é que conseguia, né? Arrumar essa cama. Mas agora Pedro fala: levanta-te e arruma a tua própria cama, porque ela agora não é mais a tua cadeia, ela é apenas um instrumento que você vai descansar. Aleluia, glória a Deus. Sai desse lugar que você tem estado aprisionado, arruma a tua casa, prepara o ambiente para que Deus liberte aquele que está aprisionado. Arrume a tua cama, prepara o ambiente do teu lar, da tua família, para que Deus possa libertar aquele que está aprisionado. E dada a ordem, Enéas simplesmente se levantou e deve ter arrumado a cama. Livre, liberto agora daquela enfermidade. E eu lembro que quando Cristo encontra com alguém que está aprisionado, seja por uma enfermidade, seja espiritualmente falando, se você teve verdadeiramente encontro com Cristo, Ele vai transformar e restaurar aquilo que foi perdido. É promessa de Deus. Quando quebrou-se a aliança lá em Gênesis capítulo 3, e que Deus falou com Adão, e que ele foi e colocou a culpa da mulher, e a mulher colocou a culpa na serpente. Deus falou: da semente da mulher virá um que pisará na tua cabeça. A restauração. Deus prometeu a restauração para a humanidade perdida, e Ele promete restauração para a minha e para a sua família. Não é da graça do Senhor, porque a família é projeto de Deus. Foi Deus que formou, foi Deus que construiu, foi Deus que fez esse projeto e colocou em prática. Ele não se agrada em ver uma família destruída. Ele não se agrada em ver uma família em briga, em inferno, que parece um ringue do UFC, do MMA, mas que no domingo à tarde se arrumam, botam a Bíblia embaixo do braço e vão adorar o Senhor. Mas a semana toda é uma zoada, é um inferno que os vizinhos não entendem. Que crentes são esses? Aí vamos para o segundo contexto. Desculpa. E terminando a parte de Enéas, eu lembro da filha de Jairo. Que o que foi que quando Jesus chegou lá, o que foi que ele fez? Semelhante ao que ele fez aqui com esse homem. Levanta-te. Quando você vê no original, esse levanta-te é a mesma palavra que Cristo usou perante a filha de Jairo. Menina, levanta. E ela abriu os olhos, olhou para Cristo e se assentou.
Enéas abriu os olhos, olhou para Pedro e se levantou. E quem era Pedro? Um homem impulsivo, descontrolado, desvairado, louco, destemido muitas vezes. Mas olha como Cristo agora usando ele como instrumento nas suas mãos, mas porque ele se colocou na posição. O segundo contexto, agora fala diferente, uma discípula. Por isso que é interessante você ver os dois contextos, porque Enéas, ele não dá detalhes, porque Enéas era um homem. Mas essa mulher, chamada Tabita, na tradução aqui, Tabita é do hebraico, mas no grego significa Dorcas, que o significado dessa palavra significa gazela. É o mesmo termo que Salomão usava para sua bela esposa. Mas gazela no sentido de quê? De graciosa. Aqui não se sabe se é uma mulher velha, de idade avançada ou jovem, não se sabe muito detalhe também. Mas fala aqui da cidade de Jope, uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras. Ela tinha boas obras. Ou seja, ela trabalhava para o Senhor. Ela fazia vestes para as pessoas que iam fazer o velório de alguém, de algum ente querido. Mas ela fazia isso como doação. Então isso quer dizer que ela era uma pessoa que de certa forma tinha algumas posses, tinha condições. E ela certamente era muito querida, porque você vê no velório, quando ela estava naquele quarto, que muitas pessoas estavam chorando. E que pessoas pegaram e lavaram e limparam o seu corpo e a depositaram no quarto alto. Então era uma pessoa querida, que servia e trabalhava para o Senhor. Semelhantemente como eu e você que estamos aqui nesse momento, que viemos para adorar ao Senhor, que viemos trazer a nossa adoração ao Senhor, que abdicamos do conforto da nossa casa, do sofá da nossa casa, da televisão, apesar de não passar muita coisa que preste, mas saindo do calor da nossa casa e viemos para fazer algo para o Senhor, seja agradecer, seja pedir, seja entregar as suas mãos, mas nos colocamos na posição, nos apresentamos na presença do Senhor. E aí nós fazemos isso toda semana. Oramos, vemos de oração, vemos para a escola bíblica e fazemos toda semana. Fazemos isso. E aí de repente em nossa vida acontece algo de muito ruim que tira tudo, que descontrola tudo. Seja um emprego que foi perdido, seja pelo ente querido, ou o marido, ou a esposa, ou o filho, que precisou ser internado, como nós passamos ontem com o sobrinho da Laura. E aí isso perde, parece que as pessoas olham para você e dizem assim: aonde está o teu Deus? Como se dizia antigamente, quando você estava enfermo, como fizeram com Jó: Jó, confessa logo o teu pecado. Mas nós que servimos ao Senhor, nós não somos feitos de ferro. Muito pelo contrário. Se fosse feito de ferro, nós estaríamos cheios de ferrugem. Não somos super-heróis poderosos. Não temos superpoderes em nós mesmos. Não estamos livres de uma enfermidade. Não estamos livres de passar por um acidente. Não estamos livres de passar por um problema familiar. Não estamos livres de passar por depressão. Já vi crentes falando assim: mas como pode? Ela é serva do Senhor e passando por depressão? Como aconteceu com a irmã Fátima, anos anteriores na Covid. Uma serva de Deus passando por uma depressão forte.
estando sujeitos às dores desse mundo. E esta mulher, discípula de Cristo, ela não era uma apóstola, ela era discípula de algum apóstolo, mas se era discípula de Cristo, serva do Senhor, foi acometida de uma enfermidade. E aqui deixa muito claro que ela morreu. Agora, por que ela era serva do Senhor? Por que Deus não foi logo lá, através do seu servo, e a curou da enfermidade? Por que Deus não fez isso logo? Por que demorou tanto? Esperou ela morrer? Meu Deus, que absurdo! Mas por que, Senhor, que o Senhor permitiu eu perder aquele emprego? Como é que agora eu vou dar o dízimo? Como é que eu vou te devolver o dízimo que eu te devolvo todo mês? Deus não está preocupado com isso. Se Deus permitiu esta luta em sua vida e em minha vida, é porque Ele quer mostrar algo muito maior para você ou para alguém que está vendo a tua luta. Por isso que nós estamos sujeitos a tudo neste mundo, mas também estamos sujeitos à vontade perfeita e agradável do Senhor para a nossa vida. Esta mulher foi acometida de uma enfermidade e morreu. Aos olhos natural, perdeu-se a esperança, cessa-se o juízo, acabou, não tem mais volta. E agora é só fazer o velório e enterrar. Mas olha a fé desses homens. Aqui não fala muito da ser a família, mas provavelmente deve ser. O que aconteceu naqueles dias 37, que enfermando ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Lá em 2 Reis, 2 Reis é 1 Reis. Segunda Reis, capítulo 4. Quando o profeta Eliseu chega na casa da sunamita, e ela recebe aquele filho, e aquele filho adoece, e ele está lá morto naquele quarto alto, e o profeta entra e vai até o quarto. E o que ele faz? Ele ora sobre o corpo do menino. E o corpo do menino reviveu, ressuscitou. Olha a fé desses homens aqui em Atos capítulo 9. Eles pegaram a mulher, Tabita, lavaram o seu corpo. Provavelmente fizeram isso para que não viesse ter um mau cheiro, porque eles tinham fé que, os judeus tinham fé que até 4 dias não podia enterrar, só depois de 4 dias é que enterrasse. Eles lavaram ela e depositaram no quarto alto. O que era um quarto alto para as casas daqueles que podiam ter um quarto alto? Lá em 2 Reis, daquela mulher sunamita, era uma mulher de posse. Era um quarto que ela fez para o profeta. Então o quarto alto é o que? Um quarto que você ia para orar, para você se aproximar mais de Deus, simbolicamente. Você entra na sua casa e sobe para o quarto alto para adorar e para orar a Deus, para falar com Ele, para entrar no secreto com Ele, para escutar a sua voz. Esses homens pegaram essa mulher, lavaram o seu corpo e depositaram no quarto alto, certamente da sua casa. Isso prova que ela era uma mulher temente a Deus, que ela tinha a vida de oração, que ela tinha encontros com Deus no secreto, e certamente Deus falava com ela no secreto, porque se ela tinha um quarto alto, ela tinha esse momento de devoção, de adoração, de intimidade com Deus. Mas agora ela estava nesse quarto, calada, sem fôlego de vida. Mas os homens souberam que Pedro estava numa cidade próxima, e foram lá e pediram que Pedro viesse. Olha a fé desses homens. A mulher já estava morta,
Mas mesmo assim eles não a enterraram. Pediram para o homem de Deus vir até o encontro com eles. E então eles vieram, Pedro veio. O que aconteceu? Versículo 38. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E aqui ele estava preocupado em relação aos 4 dias. Não demore, venha logo, porque senão vai começar a ter um mau cheiro. E levantando-se Pedro, foi com eles. Olha como Deus trabalha da forma perfeita. Para que Pedro foi lá para Lida? Para 2 coisas. Primeiro, para curar Enéas. E segundo, Lida era próximo de Jope. O milagre que ele fez em Enéas fez um movimento, um movimento medonho naquela cidade de Lida, que chegou a gritar ao ponto das pessoas lá de Jope saberem o que estava acontecendo, saberem que Pedro estava lá e grande eram as coisas que Deus estava realizando através dele. Então aquele milagre que ele fez, Deus fez através dele em Enéas, foi também para que aquela mulher que morreu em Jope também fosse alcançada. Olha como Deus trabalha de uma forma tremenda. Por isso que as provas que Deus permite em nossa vida é Deus trabalhando da sua forma. Não devemos julgar, não devemos questionar a Deus, mas apenas querer entender como que Ele está trabalhando, o que Ele quer mostrar para nós, o que Ele quer fazer na nossa vida através dessa luta que Ele tem permitido. Porque, como falei, mesmo sendo servo do Senhor, nós iremos passar por lutas, nós iremos passar por dificuldades. Então eles mandaram 2 varões, olhando-lhe que não se demorasse em vir. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, o quarto da intimidade com Deus, o quarto separado para adorar a Deus, o quarto separado para ter uma aproximação com Deus. Na minha e na sua casa, qual o espaço que nós temos separado para ter esse momento de intimidade com Ele? Para quando a luta se levantar em nossa casa, em nossa família, nós aí irmos para este lugar, se Deus, esta luta não é só minha. O tanque de lavar roupa, o rádio ligado, né? Também pode ser. Tem muitas irmãs que adoram o Senhor lavando roupa ou louça e escutando a rádio, as pregações. Cada um encontra a sua forma. Mas Cristo fala, né? Entra no teu quarto e tranca a porta e fale comigo em secreto, porque em secreto te responderei. Não necessariamente num quarto, aí pode ser na sala da sua casa, de madrugada, quando todos estão dormindo. Você vai ir para a sua sala, se ajoelha ao pé do seu sofá e conversa com Deus. Essa luta que você está passando não é só sua. Essa luta que você está passando, Deus permitiu para que você venha a ter esse momento com Ele. Muitas vezes Deus fecha as portas para que você venha perceber que eu e você dependemos dEle. Ele fecha as portas para que venhamos entender que nós necessitamos do agir dEle em nossa vida. Muitas vezes achamos que nossas próprias forças somos capazes de fazer algo. Somos fazendo mal para alguém. Principalmente. Ontem, estamos lá em frente ao hospital do Alberto. Você vê muita coisa. Eu não vi muita coisa porque eu estava lá de fora. Mas é um lugar que você vê que você não está passando por problemas. Porque a gente estava ali já às 11h30 da noite, já perto de ir embora. Chegou o carro às pressas.
E eu já, quando o carro chegou, eu já escutei uma criança do tamanho da Isabela, aos gritos, pedindo socorro. E quando o carro parou, mal parou, o pai já abriu a porta com a criança nos braços e ela aos berros pedindo socorro, de dor. Eu pensei, só pode ter sido queda. E aí entrou às pressas, foi botar na máquina e já entrou para lá para tomar a medicação. Aí tinham dois parentes assim próximos, né? Claro, eu sempre curioso. Foi queda? Aí a senhora disse, não. Ela recebeu alta hoje, o tratamento de leucemia. E à tarde, agora à noite, ela jantou, e quando jantou, logo depois, começou a sentir fortes dores na barriga. Uma situação dessa que você percebe, e eu olhei para aquele pai lá no corredor, lá na frente, ele sentado ao pé da máquina, a filha sobre a máquina, tomando medicação, e ele ali, certamente já tinha passado meses e meses de tratamento, de sofrimento, e agora vendo tudo começando de novo. E eu pensei, nós não temos problemas. Problemas são essas pessoas que estão ali dentro, que não sabem se vão voltar para casa com a seu filho nos braços ou com seus filhos em um caixão. E nós muitas vezes falamos que temos problemas e que achamos que somos capazes de resolver com nossas próprias mãos. Mas e aquelas crianças que estão ali, que não se sabe? Somente Deus é que pode colocar as mãos e restaurar aquilo que foi perdido, assim como Enéas estava ali acamado. Mas Deus restaurou a sua saúde. E Deus, Ele está aqui para falar ao meu e ao teu coração. Não se aflige. Glória a Deus. Não fique angustiado, porque eu estou contigo. Ele vai restaurar aquilo que foi perdido. Aguenta mais um pouquinho essa luta que não é só tua. Glória a Deus. Ele está contigo. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram quando estava com elas. Imagina a cena. Pedro entrando naquele quarto, lá em cima. De repente ele entra no quarto, aquelas mulheres desesperadas, chorando aos berros e mostrando as roupas que elas tinham feito. Eu fico imaginando aquelas mulheres tudo se reclamando, então desesperadas. O Senhor não quer que venhamos a ser apenas mais uma pessoa para apenas reclamar da vida, para ficar se lamentando da vida. O Senhor nos deu a palavra do Senhor para que nós venhamos proclamar ela no momento que as pessoas necessitam desta palavra. Pedro, quando entrou naquele lugar, eu lembro da mesma cena que Jesus, quando entrou naquele lugar, tinha aquelas pessoas todas chorando, fazendo uma zoada. O que é que Cristo fez? Saiam todos. Deus não precisa de lamentação. Deus precisa que venhamos pregar o Evangelho e fazer a sua obra. Glória a Deus. De mais um para reclamar da vida, tem muitos lá fora. Deus nos levantou foi para pregar o seu Evangelho, de falar a verdade, de trazer a verdade que cura, que liberta, que transforma. E Pedro, preocupado, ele queria estar sozinho com Deus. E aquelas pessoas se lamentando iam atrapalhar. Ele mandou todos sair. Saiam todos. Tire tudo que é empecilho da sua vida. Se você quer ter aquele momento de intimidade com Deus, tire tudo que possa tirar a sua concentração e o seu momento único com Deus. Afinal, aquele lugar vai ser um lugar que você vai estar com Deus. É um momento de intimidade. É um momento que você vai ter um encontro com Deus Todo-Poderoso. Você não pode ter nada que possa atrapalhar aquele momento. Se ligue somente para aquele momento de intimidade com Ele.
Mas Pedro, versículo 40, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Interessante que para Enéas, Pedro orou? Não. Mas para essa mulher, Pedro se ajoelhou e orou. Enéas estava em sã consciência. Ele sabia onde ele estava. Ele sabia como estava. E ele precisava que Deus trabalhasse em seu coração para ele deixar de se apegar à cultura dele. Então o que ele precisava era de um sacolejo, de uma balançada, de um tapa na cara, digamos assim, no bom sentido, no sentido espiritual. Ele recebeu uma sacudida do Espírito Santo. Ele não precisava, de certo modo, de uma oração, de Pedro se ajoelhar, de orar e depois falar com ele. Porque ele precisava de uma sacudida, de uma balançada. Já essa mulher, ela tinha uma intimidade muito forte com o Senhor. Eu imagino que Pedro orou: Senhor, essa mulher era uma serva tua, ela te servia em espírito e em verdade, era uma mulher que fazia boas obras. Senhor, ela está aqui agora nessa cama, morta. Senhor, se for a tua vontade, que o Senhor venha restaurar a sua vida. Estou imaginando aqui no quadro, né? Aqui não fala a oração do Pedro. E ele vai, se ajoelha e ora. Certamente entrega aquela mulher nas mãos do Senhor. Se ajoelha. Naquele momento com Deus, se ajoelha e ora a Deus. E entrega aquela causa nas mãos do Senhor. Porque se for da vontade dele, ele vai realizar. Se não for da vontade dele, vai te revelar o que ele quer na tua vida através daquela vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele colhe as minhas e das tuas lágrimas que você derrama na sua presença. Ele sabe quais são os motivos das orações, das lágrimas que rega a sua boca todas as noites. Ele sabe qual é o motivo dos calos do seu joelho, que você se ajoelha toda noite, ou aqui na terça-feira de sua oração. Ele sabe qual é o motivo de que você se ajoelha e ora e conversa com ele. Ele sabe o que você tem passado. Você não está abandonada, você não está sozinha. Ele está contigo, ele sonda o meu coração, os meus pensamentos, o teu coração e os teus pensamentos. Ele conhece, ele te conhece pelo avesso, ele sabe, porque foi ele que permitiu. Então foi ele que colocou isso em sua vida. Se ajoelhou e orou, e voltando-se para o corpo, disse: como é que ele vai conversar com o defunto? Que foi que Cristo, quando indo para Jerusalém, saindo pela porta, viu uma multidão e uma mulher na frente aos cantos de choro e outras chorando, e dois homens carregando um jovem, filho daquela viúva. Quando ele chegou, ele falou assim: não chores. Parece um absurdo, né? Aquela cena ali, Jesus contando aquela mulher: não chore. Olha como não chora. Minha única esperança está morta aqui nessa rede, esse velório aqui agora. E ele vai se volta para o corpo, levanta. E aquele jovem levantou e começou a conversar com ele. Lázaro, sai para fora. Aleluia, glória a Deus. Como é que fala com o morto? Mas porque aqui não foi Pedro falando, foi o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Tabita, lá onde estava a sua alma, lá onde estava o seu espírito, a voz do Espírito Santo foi escutada. Aleluia. E foi recebida a ordem para que aquele corpo voltasse o fôlego de vida. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível aos olhos do Senhor, porque tudo Ele pode. Aquele que está nesse momento ali perdido, aonde ele está, parente seu, que você não sabe onde ele está nesse momento,
Deus, nesse momento, Ele pode ir lá, naquele lugar onde Ele está, seja numa boca de fumo, seja na mesa de um bar, seja numa casa de prostituição, seja onde for, seja no hospital, seja numa cadeia. Deus pode encontrar com Ele nesse momento. Basta você falar com Ele e pedir: Senhor, eu entrego em Tuas mãos aquela vida, mas restaura. Ou então é você mesmo que está precisando. Restaura aquilo que foi perdido. E com uma palavra só que o Senhor der, a ordem que Ele der, vai ser cumprida. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Aleluia, Deus. E Pedro falou: Tabita, levanta-te. É a mesma palavra que Cristo falou para aquela mulher: levanta-te. A filha de Jairo. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Nada é impossível. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. É que ele não pediu para ela arrumar a sua cama, porque ele já sabia que ela não era uma pessoa aprisionada como Enéas. Aqui ele levantou a sua mão: minha irmã, estamos juntos nessa luta. Agora o Senhor está contigo e Ele te restaurou. Esse estender a mão, Ele dando-lhe a mão, e a levantou, simbolizando que o Senhor restaurou, através de Pedro, aquela mulher. No momento certo, Deus vai estender as mãos para levantar aquilo que foi caído. No momento certo, Deus vai estender as mãos para tirar do lago de fogo, do lamaçal de pecado, onde está aquele que está perdido. E é interessante aqui, nesse segundo contexto dessa mulher, que os homens foram buscar a Pedro. Eles pediram, foram atrás de ajuda de Pedro. Muitos estão precisando de ajuda, mas nem sabem, porque estão cegos espiritualmente. Muitos estão precisando que o Espírito do Senhor vá lá até a sua casa, mas certamente Deus quer que eles venham reconhecer que necessitam do agir de Deus. Deus quer que você se levante e venha até a presença dEle, para que Ele venha restaurar a sua casa, para que Ele venha fazer a grande obra em sua casa, para restaurar aquilo que foi perdido. E Ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E também Ele mostrou aquela mulher agora de pé, para aquelas viúvas que estavam descrentes do agir de Deus. E agora elas viram o verdadeiro agir de Deus. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Aqui é a primeira ressurreição, depois que os discípulos foram transformados, que começou de fato o ministério deles como apóstolos de Cristo. É a primeira vez que aconteceu isso. E a primeira vez que você percebe que conta-se a história de Saulo, até os versículos anteriores. E aí parece que Lucas, o médico Lucas, dá uma pausa, dá uma trégua, e agora vem para a história de Pedro para mostrar Enéas e Tabita. Mas por que Lucas fez isso? Aí seremos no próximo capítulo, capítulo 10. O centurião Cornélio. É Lucas preparando o terreno. É Lucas preparando, dizendo que Pedro agora estava entrando no contexto de salvar os gentios, de restaurar aqueles que necessitavam do agir de Deus.
Deus precisa preparar o terreno da sua casa. Mas para preparar o terreno da sua casa, você precisa abrir as portas da sua casa, para que Ele venha entrar e preparar o terreno da sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Construa um quarto alto na sua casa. O que eu estou falando não é literalmente falando, tá? Mas era meu sonho ter um lugar mais alto e isolado. Mas isso não precisa de fato, literalmente. Se eu tivesse com raiva, ia se trancar no quarto e ficar isolado. Mas necessitamos de ter essa intimidade com o Senhor. Restauração que o Senhor quer fazer na nossa vida necessita que venhamos se colocar na posição, que não venhamos apegar às coisas terrenas como Enéas, mas que venhamos fazer como Tabita, que era uma serva do Senhor, que estava sempre a serviço do Senhor, e que mesmo que a luta, que mesmo que a grande tribulação, que mesmo que aqueles contextos desfavoráveis cheguem em nossa casa, nós vamos lembrar que o Senhor está conosco. Abra as portas da sua casa e abra as portas do seu coração, para que Deus venha entrar e venha fazer a grande obra, para que Ele venha te usar como Pedro foi usado para restaurar essas duas vidas, para que nessa restauração mais e mais vidas foram alcançadas. Porque você vê, e foi isto notório, versículo 42, por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E no verso 35, e viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha porque que Deus permite as provas em nossa vida. Glória a Deus. Um dos motivos, Ele quer alcançar mais e mais vidas para o seu reino. Fiquemos de pé, meu Jesus.